Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Hoje nós temos uma novidade, nós vamos iniciar um curso sobre o ESP8266. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Nós vamos fazer um curso completo, nós vamos falar de Node MCU, de Wemos, nós vamos falar de tudo. Vamos lá, o que a gente tem hoje? Essa é a primeira aula, então nós vamos falar o que é, nós vamos ver as principais características, conhecer os SDKs, os sabores, vamos entender por que eu chamo de sabores disponíveis dos modelos de ESP8266, vamos ver alguns acessórios e também vamos aprender a configurar o ambiente para a gente começar a fazer a programação e vamos fazer uma breve comparação com o Arduino e vamos ver alguns modelos de ESP que a gente vai usar durante o curso. E é isso aí, então vamos lá, roda a vinheta. Bom pessoal, antes de começar a aula, deixa eu mostrar uma coisa rapidamente para vocês aqui. Vocês vão acessar o site seriallink.com.br e eu criei uma página com o material de suporte necessário para essa aula. Eu vou fazer isso para todas as aulas, então o caminho que vocês vão fazer é esse. Entrar no site da Serial Link, vir aqui no tópico aulas, aqui embaixo no menu. Com isso vocês vão acessar a categoria aulas. Vocês vão descer e aqui, como eu acabei de publicar, ela já está aqui, mas vocês podem navegar pelas categorias nas aulas sobre ESP8266. Clica no título da aula para ir para a página da aula em si. Aqui vocês vão encontrar o material, os tópicos da aula, os links que são apresentados, inclusive o que vocês precisam aqui para configurar o gerenciador de placas do Arduino IDE. Aqui do lado, na barra lateral, vocês vão ter os documentos, aqui os slides da aula, vocês vão poder baixar. E o vídeo, esse que eu estou gravando agora, vai aparecer aqui. Então é isso, vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá, vamos começar nosso curso sobre ESP8266 aqui no curso Arduino. Primeiro vamos ver aí o que é o ESP8266. Eu preciso explicar o que é desde o começo. Eu sei que tem algumas pessoas que já sabem, já conhecem, já vêm do mundo Arduino e tudo, mas eu preciso explicar desde o começo. Para que todo mundo fique na mesma página, para quem não conhece e quem conhece tenha o mesmo entendimento, a gente fique alinhado nesse entendimento. Então, basicamente o que ele é uma plataforma de desenvolvimento de hardware baseada no microcontrolador de 32 bits. Ele é baseado no Tensilica L106, é um processador poderoso de 32 bits que pode rodar aí a 80 MHz, a gente já vai ver mais detalhes, mas ele é um pequeno computador muito poderoso que a gente pode utilizar para interagir com o ambiente externo, seja recebendo sinais ou controlando motores, válvulas, etc., através das suas portas de entrada e saída. Então, basicamente, de uma forma geral, ele é microcontrolador, ou seja, para quem não conhece o termo, é como se fosse um processador de um computador. Ele tem umas diferenças, mas para o entendimento, para alinhar o entendimento, é fácil entender dessa forma. E ele está ligado diretamente a portas que permitem tanto entrada de dados quanto saída de dados. E aí nas entradas a gente pode receber estímulos externos, como sinais, temperatura, umidade, e pode atuar também acionando cargas, etc. e tal. Bom, eu digo que ele é disponível em diversos sabores, porque os modelos do ESP8266, na verdade, eles são mais ou menos a mesma coisa, só com encapsulamentos diferentes, tendo características diferentes. E aí vai de quem gosta de usar mais um por causa de uma característica específica, e outro gosta de usar outro por uma outra característica, então vai muito de gosto de cada um, porque basicamente eles são baseados no mesmo microcontrolador, mas a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. A grande vantagem dele é que ele possui Wi-Fi embutido, basta a gente configurar ele para acessar, por exemplo, um roteador da nossa casa, ou fazer ESP8266 comunicar com o outro, eles se comunicam através de Wi-Fi. Então isso é o grande apelo dele.
que é o diferencial. E uma coisa que pouca gente conhece e utiliza é o sistema de arquivos interno dele. Ele tem um sistema que é configurável, você pode dizer quanto que você quer utilizar daquela memória para armazenamento de arquivos, armazenamento interno, como se fosse um SD card. Bom, lógico que você pode usar um SD card externo, mas de qualquer forma você já tem a opção de armazenamento interno nele, que eu vejo que pouca gente ainda conhece. Bom, basicamente as características do ESP8266 são as que eu já falei, né? Ele utiliza um microcontrolador de 32 bits da Tensilica, ele tem a arquitetura RISC, ele é fabricado pela Expressif Systems, ele tem uma CPU que roda normalmente a 80 MHz, mas pode chegar a 160 MHz. Ele tem 128 KB de memória, vocês estão vendo aqui a notação KIB, mas arredondando de uma forma geral, vamos dizer que sejam 32 KB, que a gente está acostumado, né? Ou seja, 32.000 bytes de espaço na memória para instruções, basicamente comandos, e 96 KB de dados de usuário, variáveis, arrays, enfim, dados que a gente pode utilizar para armazenar variáveis de usuário. Então totaliza 128 KB. Ele tem 16 portas de entrada e saída. As portas a gente chama de GPIO, que são portas de entrada e saída de uso geral. No termo em inglês significa isso. E são pinos, mas aí lembre-se, eles são pinos aqui, ó, do microcontrolador. Esse aqui que eu estou apontando com o mouse é o microcontrolador da Expressif. Ele usa internamente um chip da Tensilica de 32 bits. E aqui dentro tem o chip da Tensilica, tem a parte de Wi-Fi, está tudo dentro dessa pastilha aqui, desse chip. Esses terminais do chip é que tem essas portas 16 GPIO. Porque este modelo, a gente já vai ver os modelos, que eu chamo de sabores, né? Esse aqui é o SP01, ele tem apenas 2 portas do GPIO para a gente usar. Esse chip que está aqui do lado próximo é o chip da memória flash, onde a gente sobe nossos programas. Ele não tem espaço interno de memória flash, que é a memória usada para guardar os programas que a gente escreve. Ele tem um sucessor, que é o ESP32. Isso aí mais para frente no curso a gente vai falar, mas de forma geral aqui é um microcontrolador que tem 2 núcleos, já é um dual core. Ele tem Wi-Fi mais poderoso, ele tem Bluetooth também. E o que vale a pena dizer aqui é o seguinte, que esses chips do ESP, tanto o ESP8266 quanto o ESP32, eles têm preços muito baratos, muito. Então eles são bem baratos e já vem com Wi-Fi, isso daí é inegavelmente muito interessante. Aqui ele está falando da memória flash, que é essa externa aqui. Ele suporta a memória flash externa até 16 MB. Tipicamente, esse modelo do ESP01, as primeiras versões vinham com essa memória flash de 512 KB. E pode chegar aí até 4 MB normalmente. Eu nunca vi um de 16 MB. Então vamos em frente. Bom, falando um pouco do SDK, o que é o SDK? Né? Ele é um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para desenvolver software que interaja com o microcontrolador e que possa fazer a atuação de portas e manipulação das portas. Então a gente utiliza esse conjunto de ferramentas. Aí eu estou falando de compilador, de ferramenta de upload, de ferramenta de editor de código, uma série de ferramentas que a gente utiliza, a gente chama de SDK. O ESP8266 ele tem uma série de SDKs open source, a maioria deles baseados no toolchain do GCC. O GCC ele é um compilador GNU, é um compilador bem conhecido. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é um compilador bem conhecido. E quando a gente fala que ele é baseado numa toolchain, quer dizer que ele tem instruções que são compatíveis com esse compilador. O compilador sabe que precisa pegar o nosso código e gerar um código que o chip entenda. Então, se eu tenho uma toolchain de ARM,
O compilador vai saber que eu estou gerando código para colocar dentro de um chip ARM. Se eu estou gerando numa toolchain para o ESP8266, ele sabe que é um código que tem que ser compilado para que o ESP8266 entenda. E isso foi feito de uma forma que a comunidade, pessoas da comunidade, entusiastas, criaram e disponibilizaram de forma aberta, código aberto, esses SDKs. Então tem aí, eu estava vendo na Wikipedia, ele fala um pouco de SDKs aqui, ó, que a própria Expressif começou a lançar o SDK oficial, mas aí as pessoas começaram a criar SDKs alternativos e abertos, né, baseados no GCC. E tem pelo menos uns dois aqui, ó, tem esse que é mantido pelo Max Filipov, e um outro não oficial aqui mantido pelo Mikhail Grigorev. Então, são pessoas da comunidade, entusiastas que resolveram fazer isso e criaram esses SDKs. Mas a gente tem aqui, antes até de falar do Arduino, eu vou falar do Node MCU, que a gente vai ver, a gente vai usar um Node MCU durante o curso, mas a gente não vai usar o pacote SDK do Node MCU, porque junto com o Node MCU foi criado um SDK baseado na programação Lua, que é bem interessante também, mas eu achei mais interessante que a gente utilize a ideia do Arduino, porque tem também todo um pacote de núcleo que a gente fala, que foi criado para funcionar dentro do SDK do Arduino. Então a gente programa o ESP8266 como se fosse um Arduino. E isso aconteceu porque depois que foi criado o Node MCU, o pessoal do Arduino, o que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando no ambiente de desenvolvimento deles para aceitar outros processadores que não fossem AVRs, eles dizem de non-AVR. E eles estavam criando lá o Arduino DUI, e o Arduino DUI é ARM, então eles precisavam dar um jeito de encaixar isso na ideia do Arduino. E aí eles começaram a criar o gerenciador de placas e criaram núcleos para aceitar o Arduino AVR, o Arduino ARM, e aí teve uma outra turma de entusiastas que pegou e falou, bom, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um núcleo e uma placa e vou aproveitar essa brecha que o pessoal do Arduino deu e criar um módulo para programar o ESP8266 dentro do Arduino. E isso ficou fantástico, é o que a gente vai usar durante o curso. Aqui, ó, eu já coloquei até o link aqui para vocês, então os outros SDKs, tem um monte lá, vocês viram que tem uma lista enorme, ó, tem esse tanto aqui, muitos inclusive não documentados aqui, também não tem nem link, mas e o do Arduino que é o que a gente vai usar. Então vamos lá. Bom, a gente já falou então do SDK, vamos ver os modelos. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui, porque a gente vai ver de um a um, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, todos eles são basicamente a mesma coisa. Vocês podem ver aqui nessa foto que, olha, o chip do ESP8266 e o chip da memória flash externa existem todos eles, ó, no ESP01, no ESP02, no 03, no 04, no 05. Já no 06 ele está aqui dentro dessa capa metálica. Essa cobertura metálica, ela protege de interferência de EMF, que é campo eletromagnético. Então nós temos essa proteção no ESP06, no 7, no 8, não tem aqui, mas tem o 12 também. O 12 ele é muito usado porque ele é usado inclusive no Node MCU. E aqui o que a gente pode notar de diferença também, além da cobertura metálica que protege de campo eletromagnético, a gente pode ver que tem alguns modelos que tem antena impressa, alguns modelos têm o conector do pigtail, que é para antena externa, alguns modelos têm antena de cerâmica, que é uma antena muito boa, e o ESP07, que eu gosto muito, ele tem antena de cerâmica e o conector do pigtail. Mas assim, vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês os modelos que eu tenho aqui. Então vamos lá, vamos ver eles na prática. Pessoal, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui na parte prática. Então esses aqui são os modelos de ESP que eu mais trabalho. A gente tem aqui o ESP01. Conforme a gente pode ver, ele tem o conector que não é muito compatível com o protoboard, mas eu queria mostrar para vocês também esse acessório aqui. Esse daqui eu não consegui encontrar mais esse acessório
Eu vi que existem uns outros que tem um relé também. Esse tem 2 relés, mas tem uns outros que tem um relé e tem o conector para poder ligar o ESP01 aqui. Mas esse acessório ele é bem legal porque ele tem o conector para fazer a gravação aqui, para ligar o conversor de serial aqui. Um conector para ligar uma fonte de 9 volts, porque os relés são de 9 volts. E 2 botões, que um deles é o reset e o outro é o de programação. Isso é uma coisa que eu vi que falta nos adaptadores, né, nos módulos para ESP01 atuais. Então eu estou até procurando isso, depois eu vou fazer uma aula sobre esses módulos e ele encaixa desse jeito, ó. E essa é a forma de usar o ESP e já ter aqui acesso a relés, poder acionar cargas, ligar, desligar lâmpadas e etc. Esse modelo já com os botões. Ele é de uma empresa chamada AF Smart. Eu vi que eles têm muitos módulos adaptadores, mas esse especificamente eu não achei. Depois eu vou procurar e falo para vocês. Aqui nós temos outros modelos. O ESP12E, que é o bastante utilizado aí, que a gente vê muito nos Node MCU. Esse já está conectado no adaptador. Eu vou mostrar nos slides aí também os acessórios. Esse adaptador é um dos acessórios. Esse aqui ele está sem o ESP soldado, mas o interessante é que é fácil de soldar o ESP aqui, mesmo com um ferro de solda comum. É possível fazer a solda. Esse aqui inclusive foi feito dessa forma. Eu mesmo soldei esse daqui e depois você solda os pinos e aí ele fica completamente compatível com uma protoboard. Esse outro modelo também está nessa placa adaptadora para protoboard, mas é um modelo que eu gosto muito, que esse é o ESP07. Ele tem menos portas do que o 12, é menos comum, mas ele é muito interessante porque ele tem uma antena interna fixa aqui de cerâmica, que é muito mais eficiente que a antena na protoboard, e ele tem também o conector para pigtail. Eu tenho um pigtail aqui, vocês podem ver que é possível fazer a conexão aqui, ó, no módulo. E aqui vocês têm, na parte do conector para antena, vocês têm uma porca e uma arruela de pressão para poder prender numa caixa. E externamente o que vai ficar visível na caixa é essa parte em que a gente usa uma antena dessas de Wi-Fi. A minha aqui está difícil de conectar, mas enfim, vocês entenderam, né? Então é isso aqui, eu gosto muito desse modelo por causa disso. Então a gente pode colocar para fora da caixa uma antena dessa. O que mais? Aqui na verdade eu tenho um SP01 também, que está fechado aqui, que não tem nada de novo, é um SP01. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar para os slides, vamos lá. Bom, agora que a gente já viu as placas do ESP8266 na prática, vamos ver aqui algumas diferenças entre os modelos mais comuns. O ESP01 é esse da foto, ele tem apenas 2 portas de GPIO, que é a GPIO 0 e a 2, depois a gente vai ver melhor isso, mas que a característica dele é que ele tem a antena impressa na placa e não tem proteção EMF. Então, assim, o que é muito interessante nele, que eu não coloquei aqui, é o tamanho. Ele tem um tamanho minúsculo, é um dos menores, na verdade acho que é o menor, e ele tem esse tamanho bem reduzido. Outro que eu gosto muito e uso muito é o ESP07, porque ele tem mais portas de GPIO, ele tem a antena de cerâmica, que é uma antena muito melhor que a antena na placa, e ele tem o conector para antena externa, que a gente já viu aí, o pigtail, que pode ser ligado numa antena para fixar numa caixa e deixar ela de uma forma externa. E ele tem a blindagem, que é essa capa metálica protegendo o circuito de interferência eletromagnética. Isso também é fantástico. O problema dele é a questão dos terminais dele, que são terminais SMD, não são terminais compatíveis com protoboard. Mas a gente vai ver alguns acessórios que resolvem isso. O ESP12E, que ele tem mais portas de GPIO, volta aí a antena de trilha na placa, mas também atende satisfatoriamente bem, e também é blindado contra EMF. Esse é o modelo que é utilizado no Node MCU, então ele é largamente utilizado por isso.
Aqui eu tenho o Node MCU. A gente vai ter umas aulas específicas sobre ele. Ele tem a facilidade de ter USB integrada, que é uma das características importantes dele. E ele usa o ESP12E, que tem a blindagem contra EMF. Ele possui uma entrada analógica e 13 GPIO. Mas o interessante dele é que ele tem interface USB e a pinagem compatível com protoboard. Então, isso transforma ele numa plataforma de desenvolvimento rica, porque basta conectar USB e sair usando. E que você precisa ter na sua bancada de trabalho. Eu deixei aqui o link da Wikipedia apontando para ele, depois vocês vejam também as características dele. Então é isso, vamos em frente. Então tá, assim, uma plataforma que se popularizou muito é a plataforma chamada Wemos. Ela veio com a ideia de ser compatível fisicamente com a pinagem do Arduino. Então foi onde eles criaram o Wemos D1, que é essa placa que a gente vê aqui em cima. Como a gente pode perceber, ela tem a pinagem, a distância entre pinos e tudo mais compatível com o Arduino. Para quê? Para que se possa utilizar os shields do Arduino. Só que isso parece que não vingou muito bem. E o que fez sucesso mesmo foi esse de baixo, que é o D1 Mini. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte: as portas do ESP8266 elas são de 3,3 volts. Então, não é compatível com o Arduino, que é 5 volts. Então, a maioria dos módulos do Arduino, apesar de encaixar fisicamente aqui, não tem a compatibilidade já por aí, por causa da diferença dos 5 volts para 3,3 volts. Então, muitos shields para o Arduino não são compatíveis na funcionalidade, nas portas, com o Wemos D1. Então, por isso ele ficou meio nesse vácuo, não fez, acho que, tanto sucesso quanto o seu irmão menor, o D1 Mini. Esse sim fez muito sucesso, é uma plataforma que está sendo utilizada muito atualmente, porque ele tem as vantagens do Node MCU, que é ter USB integrado, e o tamanho muito reduzido, compatível também com o protoboard, até melhor do que o Node MCU, porque o Node MCU ele é grandalhão. E o mais interessante, o pessoal começou a construir shields para ele. Então existem shields prontos para se utilizar com o D1 Mini, que tornou isso bem interessante. E é isso daí. Então, para a gente conhecer por enquanto, vamos em frente. Aí vem o lançamento, né, o sucessor do ESP8266, que é o ESP32. Ele tem Wi-Fi e Bluetooth no mesmo chip, que é bem interessante. A memória RAM pula de 128 para 512 KB. O clock dele normal é de 160 MHz, ele é dual core. Ele tem uma ADC, isso é muito importante, a ADC dele é de 12 bits, o que dá uma definição muito melhor dos dados analógicos, né, na hora da conversão para o digital. Não vou entrar em detalhes agora, mas é importante que isso dá essa definição melhor. Ele tem mais portas de I/O e ele tem funcionalidades muito interessantes, que são portas que se transformam em sensores de toque, sensores de temperatura. A gente vai precisar de um curso específico só dele, mas vamos com calma, vamos lá. Aí aqui o que eu queria mostrar para vocês, que é um adaptador que é muito utilizado para expor as portas do ESP8266, principalmente ele é compatível, se eu não me engano, com ESP07 e com ESP12, que são aqueles que têm os terminais em forma de SMD. E aqui a gente tem um adaptador que transforma isso compatível com a pinagem de protoboard, facilitando aí o trabalho na bancada, né, o trabalho de prototipagem. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês então como é que funciona a configuração do ESP8266 no Arduino. É bem simples. A gente vai abrir o ambiente de desenvolvimento do Arduino, chamado Arduino IDE, e a gente clica então no menu Arquivo, depois em Preferências, para chegar nessa tela de preferências. Vai ter um espaço aqui para digitar um caminho onde tem a informação aqui de URL adicionais para gerenciadores de placas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês vão digitar esse endereço aí e vão clicar no botão OK. Feito isso, vocês vão ter adicionado um conjunto de informações para a placa do ESP8266 e vocês vão acessar
essa nova configuração em ferramentas. Bom, aqui onde está essa seta aqui embaixo, vocês vão acessar o menu placas e menu placa, e vão acessar esse submenu gerenciador de placas. Isso vai abrir uma tela em que vocês vão poder digitar no campo de pesquisa ESP8266, vai aparecer esse conjunto aqui de informações que foi desenvolvido pela comunidade do ESP8266 para funcionar dentro do Arduino. Basta clicar no botão instalar, igual está mostrando aqui, que ele vai fazer a instalação. E depois disso feito, o que vai acontecer? Vocês reiniciam o Arduino, né? A ideia do Arduino, e vindo aqui, voltando aqui no menu ferramentas placa, vocês vão conseguir, rolando bem para baixo essa lista de placas, achar as placas referentes ao ESP8266. Cada uma é um modelo aqui. Eu uso muito essa generic ESP8266 e tem inclusive do Node MCU, as versões. Tem aqui mais para baixo, eu não coloquei, não está aparecendo aqui na imagem, mas tem mais para baixo também a do EMUS D1 Mini. Depois eu mostro para vocês a diferença, mas a gente vai ver o que muda de uma placa para outra, porque a única coisa que muda mesmo é a nomenclatura de portas. A gente vai entender isso direitinho depois. E aí eu não poderia terminar esse vídeo sem falar um pouco da comparação do ESP8266 com o Arduino. E mostrar aí a questão da evolução dessa plataforma de desenvolvimento de hardware. Até eu ouvi uma expressão esses dias de que o Arduino parou um pouco no tempo, e o ESP8266 está meio que nadando de braçada nesse vácuo deixado pelo Arduino, porque ele foi muito além, trazendo melhorias e coisas que a gente sempre quis ter no Arduino, né? Então aqui a comparação básica é que o processador, né, o microcontrolador do Arduino, ele é um AVR de 8 bits, o ESP8266 é baseado na arquitetura 32 bits, todos os modelos do Arduino ele tem USB integrada, e no ESP8266 só nos módulos do Node MCU e do EMUS. Então eu coloquei aqui como não tendo USB integrada. E aí vem a grande diferença, que é uma coisa que a gente vai ter que prestar muita atenção durante o curso todo, e eu vou lembrar sempre disso, que a GPIO do Arduino, que são as portas, elas são num padrão conhecido por TTL, que o padrão de voltagem TTL é um padrão que foi criado lá nos anos 60, é uma convenção que se usa de voltagem para conversar entre circuitos. E o padrão que sempre se usou é de 5 volts. Atualmente, os chips têm vindo com uma voltagem menor por questão de economia, por questão de consumo. Então, a gente tem no ESP8266 o padrão 3,3 volts. Aí entra muito da questão de compatibilidade, porque todos os módulos, tudo é feito para o padrão de 5 volts, e a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso sempre. A comparação de quantidade de portas aí, o Arduino Uno que está na foto aqui, ele tem 14 portas, o Mega ele tem 54 portas, e o ESP nessa versão aqui tem 2 portas, e na versão que tem mais portas tem aí acho que no máximo 16 portas. Então o forte do ESP8266 é mais a questão de ter o Wi-Fi embutido, que as portas analógicas, inclusive de entrada do Arduino, a gente tem 6 só no Arduino Uno, e nessa versão do ESP01 aqui a gente não tem nenhuma, a gente vai ter só porta analógica de entrada lá pro ESP12. Então essas são as diferenças. Agora aqui a questão de memória RAM não tem nem como comparar, né? A memória RAM do Arduino é 2 KB, são 2000 bytes, quase nada. O ESP já tem 128 KB, sendo que 96 mil bytes são para memória de dados, então já é um valor bem mais expressivo. E a flash, que é o que cabe de programa no Arduino, é 32 e fixo porque é dentro do chip. Já o ESP ele vai até 16 MB, então cabe muito mais código. Então é isso, essas são as diferenças aí que eu queria trazer para vocês.
Então aqui para finalizar, eu queria dizer para vocês que a gente vai fazer esse curso muito baseado em projetos. Aí vocês deixem as sugestões que vocês acham que a gente pode fazer de aula para incrementar esses projetos aí nos comentários do vídeo. E é isso aí. Então participe, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber sempre que tiver os vídeos novos, das aulas novas. Nas mídias sociais estão aí os contatos, dúvidas e sugestões que queiram me enviar também, tem meu e-mail. E é isso aí, pessoal, até a próxima aula.